Vamos aguardar aí, doutor Glauber. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Glauber. Tudo bem? Tudo bem, o som tá ótimo hoje. Bom. Pessoal, boa noite. Vamos enviando aí aquele aviãozinho, chamando aquelas pessoas, porque essa live vai ser fantástica. Praticamente, se você não morrer antes, todas as mulheres vão passar por essa etapa. Então, e a gente espera que passe, né, doutor Glauber? Que chegue aí até a velhice. Então, prestem bastante atenção. Se você ainda não está nesse momento, você vai passar por ele. Gente, vai chamando aqueles amigos. Muito boa noite aí para quem já está ao vivo. É um prazer tê-los aí com a gente. É a 24ª live do projeto Plenitude Sexual. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o Dr. Glauber Pimentel, um grande parceiro aí, que compartilha daquilo que eu acredito, da abordagem multidisciplinar da saúde, do olhar sistêmico do paciente. É um médico diferenciado aí que enxerga o paciente como um todo, e eu admiro muito isso nele. Então, mais uma vez, eu o convidei aqui para poder estar compartilhando com a gente esse tema fantástico. O Dr. Glauber é ginecologista, médico funcional e especialista em longevidade saudável. Eu acredito que é muito melhor prevenir do que remediar. É ou não é, doutor Glauber? Se apresenta aí para a gente, se quiser falar mais alguma coisa, seja muito bem-vindo. Pessoal, vou pedir para vocês colocarem as perguntas na caixinha de perguntas, para ficar mais fácil da gente acessar. Podem perguntar à vontade, que eu vou estar trazendo as perguntas para o doutor Glauber, para mim, sem problema. Tá bom? Boa noite, doutor Glauber. Boa noite, obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui discutindo temas super interessantes, que vêm há muito tempo, há muitos anos, após a minha formação de ginecologista, e eu trabalho com a parte de climatério, menopausa é uma das minhas paixões, junto com longevidade, a ginecologia endocrinológica e a reposição hormonal, que eu sou super a favor, né? Com a finalidade de melhorar, de fazer a paciente evoluir e ter a manutenção de um desses pilares de saúde, que é a libido e o sexo na relação de um casal, né? Com certeza. E o climatério e a menopausa é um período aí muito especial para a mulher e para o relacionamento, né, doutor? E muitos ouvem falar da mudança, mas sabe aquela coisa de adolescente? Comigo não vai acontecer. Sempre as pessoas ficam achando que com elas não vai acontecer, e a nossa mente vai meio que sabotando isso, e quando a gente percebe, a gente já sofreu muito, já passou por muita irritabilidade, já rompeu relacionamentos, já passou por um monte de desgastes que poderiam ser evitados. Conta um pouquinho para a gente, doutor Glauber, principalmente, assim, primeiramente, diferenciar climatério de menopausa, porque as pessoas fazem uma certa confusão, achando que é a mesma coisa, e não é, né? Tem um significado de cada um. O climatério é o período que envolve o período da menopausa. Então, são os meses ou anos antes que aconteça a menopausa. A menopausa é quando acontece da paciente ficar 12 meses sem menstruar, né? Por volta das 48 aos 52 anos, e esse período a gente caracteriza, a gente pode definir como sendo menopausa, onde ela não há mais a capacidade de engravidar. O climatério pode ser que venha 2, 3 anos antes, né? Esse período que antecede, de uma maneira bem mais evidente, onde a paciente vai tendo queixas diversas, cansaço, ansiedade, modificação, diminuição da disposição física, mental, a memória, a libido começa a fraquejar, a disposição na atividade, na academia, né? A facilidade de ganhar peso, a dificuldade de perder peso, tudo isso
são sinais e sintomas devido a alterações hormonais que vai chegar ao ponto que é a menopausa, né? E aqui, o que a gente preza na longevidade, na medicina funcional, na medicina preventiva, é se preparar para essa fase, né? Principalmente nos 10 anos que antecede, e não apenas alguns meses antes, quando a paciente já está com queixas, né? Então, trabalhar corpo, a parte mental e a parte espiritual para estar preparado para essa fase, né? E não só a mulher, mas o casal, né, está preparado para chegar a essa fase, né? Com certeza, essa preparação é fundamental. Você colocou aí algumas faixas etárias, mas a gente sabe que isso varia muito de mulher para mulher, né? Sim. Depende muito de quando ela menstruou, mas quando aparecem as primeiras falhas, os primeiros sintomas, inicia o climatério. Estou certo aí? Isso mesmo. E essa fase do climatério entra dentro da menopausa, quando fica 12 meses sem menstruar, se declara menopausa. A partir daí, como é que é? O que pode ser feito? Como é que é os principais, assim, procedimentos? O que as pessoas devem fazer? Você falou de procurar ajuda 10 anos antes, mas às vezes tem um monte de gente aqui que já está vivendo isso, né? O que pode ser feito? Então, André, o que eu vejo com as pacientes é que realmente elas se encontram despreparadas, a grande maioria, e chega ao ponto de chegar no meu consultório perguntando aos 50 anos o que está acontecendo. Como se nunca soubesse que aquilo iria acontecer algum dia, de ter aqueles sintomas. Os que mais incomodam as pacientes são os calores, principalmente os fogachos, os calores noturnos, que é relatado por algumas pacientes como desesperadores, né? E irregularidade menstrual. Às vezes a menstruação vem demais, às vezes vem de menos, às vezes dá um espaço bem grande e depois cessa por 3, 4 meses, e é um sinal bem clássico mesmo de que ela está entrando na menopausa. E o que fazer? A questão da insônia também, né? Que também algumas pessoas falam muito da insônia. Eu também não vejo muito. Os pacientes começam a reclamar de insônia, a primeira coisa que eu olho, a faixa etária, como é que está essa questão da menstruação, a irritabilidade também, né? Tem uma frase que se fala muito na ginecologia, quem cobre, descobre. O que quer dizer isso? Geralmente as pacientes têm uma tendência à noite a se cobrir com lençol ou com cobertor e de repente vem aquele calorzão, que é aquelas ondas de calores, então ela tem que descobrir, fica sempre nesse movimento noturno. Cobre, descobre por causa desses calores devido a alterações dos níveis hormonais. E aí vem a insônia, no dia seguinte o cansaço, e aí a falta de disposição para fazer as atividades, fica irritada, ansiosa, daí o marido não entende, os filhos não entendem, e aí é um ciclo vicioso de sintomas diversos que a gente observa no dia a dia do consultório, né? Então, tem que se preparar. E os sintomas, eles são mais intensos, dependendo muito do estilo de vida que ela trouxe nos últimos 10 anos, principalmente, o histórico familiar, tem um fator hereditário também, dos sintomas que a mãe teve, que as irmãs tiveram, e como é que ela levou a vida até lá, desde os últimos 10 anos. Como é que ela foi o relacionamento com o marido, com os filhos, a parte profissional, a questão de estudos, os sonhos que ela realizou, se ela faz atividade física, se ela faz uma terapia, tudo isso pode contribuir para ela ter pouco ou muitos sintomas de intensidade leve ou de intensidade bastante severas. Então, tem que se preparar, a gente nunca vai saber, a paciente nunca vai saber como é que ela vai se apresentar com sintomas. A gente escuta paciente que não tem sintoma nenhum de calores. Você já viu essas pacientes, André? Eu já. Eu sou uma delas. Eu não sei o que eu estou vivendo, não, exatamente a minha fase, porque eu faço essa prevenção há muito tempo, mas eu já vou chegando aos 52 anos, sem sentir nada desses sintomas que você falou. Eu durmo bem, para mim está tudo tranquilo. Então, assim, eu estou me fazendo o máximo, é o que você falou, eu estou prevenindo, mas eu sei que existe, então eu estou ciente que se algum sintoma começar a aparecer, eu preciso olhar para isso, né?
Tem um outro sintoma também que às vezes aparece, que é a questão de infecções urinárias de repetição, questão de urina solta, que também a gente vê, que também muda, né? Que por causa dessa mudança hormonal acaba mudando o assoalho pélvico, né? Isso foi até colocado numa outra live. Os hormônios são diversos que participam do processo de você entrar na menopausa, que vão acontecer um declínio progressivo. Desde a testosterona, da progesterona, do estradiol, do estriol, os hormônios tiroidianos, a melatonina, os hormônios das adrenais, que é o cortisol, tudo isso entra em desequilíbrio, em desarmonia, e aí um dos sintomas que aparece, principalmente relacionado à questão de ressecamento das mucosas, não só da mucosa da vagina, a parte de pele, cabelo, unha, rugas, tudo isso se manifesta nesse período de uma maneira bem mais intensa. Tanto que tem paciente que chega no consultório e fala assim, doutor, eu envelheci muito rápido nos últimos 12 meses. E você vê, às vezes, uma vizinha, uma prima, alguém que você não viu nos últimos 12 meses, 24 meses que está nesse período, como que há um envelhecimento, às vezes. Claro que isso não acontece com todas, dependendo de como ela se cuidou, né? Em relação ao ressecamento, né? Isso. Em relação ao ressecamento vaginal, é uma das queixas, que também prejudica a questão da libido, porque a vagina fica com a mucosa bem ressecada, falta de hidratação, há uma alteração da vascularização local, ela fica menos rosa, mais brancacenta, e durante o coito, durante a relação sexual, incomoda, tem dor, e ela não chega ao prazer, tem, por vezes, devido à fragilidade dessa mucosa, perda de urina aos esforços. Isso tem tratamento, né? Tem como a gente tratar, a gente pode usar cremes vaginais especiais, a base de estradiol, de estriol, por vezes a gente também pode usar até mesmo a testosterona, né? E tem maneiras, usar por algum tempo mais prolongado, depois 2 ou 3 vezes por semana, tudo isso pode ser revertido nesse período que é a climatério e menopausa. As pacientes têm várias que se incomodam, assim, mas doutor, vai ser o resto da vida? É uma pergunta que se faz, né? Infelizmente, os ovários entraram em falência, né, e eles deixaram de produzir os hormônios principais, né? Então, assim, até quando vai usar uma reposição hormonal, por exemplo? Se for um creme vaginal, se for via oral, se for um creme transdérmico com hormônio isomolecular, se for implante hormonais, infelizmente, a maneira de melhorar seria essa, né? Mas tem paciente que tem sintomas leves, uma atividade física, melhora muita coisa, uma yoga, um trabalho que lhe dá engrandecimento, o trabalho que ela já desenvolve, a autoestima, a relação com os filhos. Por exemplo, eu conheço mulheres, por exemplo, a Andrea pratica vôlei, faz natação. Tudo isso, o que acontece? Estimula a liberação de hormônio, estimula a liberação de neurotransmissores, que estão relacionados com o quê? Com bem-estar, com vontade de viver, com sintomas de alegria mesmo, né? Inibe energia da vida. Isso. E isso vai se recarregando, né? Vai se recarregando quando você vai se autoestimulando. Se você fica lá parada, quieta, não tem uma conduta ativa, o que tem a tendência é aquilo ali não crescer, né? Igual uma planta, né? Você tem que adubar, preparar a terra, e é isso. A reposição hormonal é uma das maneiras que a gente pode fazer para ela melhorar esses sintomas que incomodam bastante as pacientes, desde que não haja contraindicação, né? Você sabe que tem contraindicações, né? Tudo é individual, né, Glauber? Eu ia falar isso aqui agora. Cada tratamento é feito sobre medida para você, de acordo com a sua história, de acordo com tudo que você viveu, com a sua história familiar, né, Glauber? E é esse atendimento individualizado e sistêmico que eu amo no trabalho que eu desenvolvo com o Glauber, no trabalho que o Glauber faz com o paciente. Eu acho isso fundamental, porque é uma pessoa. O creme vaginal, por exemplo, que estão perguntando aí, pode servir para um, pode não servir para outro. Isso é muito importante. Eu vejo, assim, as maiores queixas que eu recebo nessa fase da vida é a inibição do desejo, a questão da dispareunia, da dor na penetração,
a mulher que não tinha dor passa a ter dor, a falta de prazer, a impaciência do cônjuge quando a mulher passa a não querer ter sexo na frequência que ele tinha. E para a mulher, existe aquela fantasia do abandono. Então, agora eu não estou conseguindo mais ter relação e vai me abandonar. Aí ela vai ficando cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa, e ela já vai para o relacionamento desse jeito, achando que vai machucar, achando que não vai ter prazer, vai sem vontade para cumprir tabela. Aí o que acontece? Machuca, dói. Aí é mais difícil fazer da próxima vez. Então, assim, é importante olhar para essas questões, né? Olhar para essas questões, perguntar o que está acontecendo, como é que está meu relacionamento, o que eu estou fazendo por mim. Eu acredito piamente que o que fez a diferença para eu chegar até aqui, do jeito que eu estou chegando, é que eu estou na minha agenda, que eu faço meus exercícios, eu sempre tive uma alimentação muito boa, e isso faz toda a diferença. Eu tenho também um histórico familiar bom, então tudo faz diferença. Minha mãe praticamente não teve problemas com a questão da menopausa tão graves, mas ela também faz exercício, faz até hoje, com 75 anos de idade. Ela faz hidroginástica, ela faz zumba. Então, assim, é importante a gente se prevenir, cuidar da gente. A gente está acostumado, na medicina tradicional, a remediar, né, Glauber? E o que eu admiro muito no seu trabalho é que você sempre está num olho na prevenção. O que eu posso fazer para que esse paciente envelheça saudável, para que... Gente, a idade vai chegar para mim, para você, para todos nós. Estando vivo, todas as mulheres vão chegar na menopausa. O que eu vou fazer com isso é que faz a diferença. E é muito legal quando você olha no espelho e fala, nossa, eu me sinto melhor hoje do que eu me senti aos 30, aos 20, porque eu estou mais madura, eu estou mais feliz. E isso faz muita diferença. Conta para a gente aí, Glauber, quais são assim, os casos que você mais encontra, o que você tem visto aí acontecendo e algum resultado de algum caso aí que você viu fazendo a diferença? Andréia, realmente é muito desafiador a questão do amadurecimento. Eu não falo envelhecimento porque as pacientes ficam bravas e eu também não quero ser tão, às vezes, chocar, né? Mas é isso mesmo. Com o amadurecimento é desafiador mesmo. Nós não estamos preparados, nem homem nem mulher, para chegar ao envelhecimento e começa a aparecer várias questões. Essas várias questões podem ser doenças, hipertensão, diabetes, obesidade, a questão de sedentarismo, que vem tudo com o envelhecimento. E isso acontece principalmente, André, depois dos 40 anos. É nítido, é muito nítido. Então, assim, tem que ter uma conduta bem ativa. Na medicina funcional, o trabalho é medicina ativa, onde a paciente tem que trabalhar de maneira ativa na sua saúde. Uma alimentação adequada, não fumar, não exagerar na bebida, ter ótimos relacionamentos, ter convívio social estimular esporte ou atividades que interagem com outras pessoas, porque isso no futuro também vai ser importante para que você tenha uma ótima saúde física, mental, sexual, né? E também com a questão do entrosamento com o marido, né? Com um parceiro ou com a parceira, com os filhos, né? Tudo isso é importante. Quando eu atendo muitos casais, ultimamente eu tenho atendido bastante casais, né? E eu acho interessante que assim, eu falo assim, a casa tem que mudar, né? Melhorar os hábitos, melhorar a qualidade do sono, da alimentação. Tudo isso é importante, porque um vai alimentando o outro. Isso é uma maneira de você desafiar e encontrar outras maneiras, outros caminhos no casamento que vão estimular você a ter uma boa libido, a ter um bom relacionamento com o parceiro. Porque às vezes chega um ponto lá, aos 50 anos, tem filho por volta de 17, 18 anos que vão embora. A mulher, o que acontece? Dependendo, tem a síndrome do ninho vazio. Os filhos vão estudar, vão trabalhar, se casam, e ela fica com quem? Com aquele marido que ela tinha desculpa de cuidar dos filhos e ela não alimentava aquele casamento, ou o marido não alimentava aquele casamento, né? Então, tem que ajudar a florescer esse casamento com entrosamento, conversas, terapia, esporte. Casamento não é fácil,
né? Você, no seu dia a dia, você tem vários pacientes com essas questões, né? E casamento, homem é muito visual, né? Parte sexual, olhou, tá ali, tá pronto, e mulher não. Desde manhã cedo, tem que ter uma conversa, um carinho, um agrado, e ela, a libido dela tá entre as orelhas, né? Não é isso? Tem uma ressalva aí, viu? Você falou, homem é muito visual. Ah, é? A maioria, sim, mas eu tenho encontrado... eu estou generalizando, né? Inclusive que se cobram por isso, se cobram por não ser visual, porque como eles veem muitos homens tendo reações ao ver e eles não têm, mas eu tenho tido muito paciente auditivo que gosta, que se excita mesmo com o que ouve, tem paciente sinestésico também, então assim, a maioria são visuais sim, estou brincando com você, mas eu tenho encontrado pacientes que não têm reação e eles se cobram, eles acham que eles têm um defeito, que eles não são normais, porque os amigos falam que é assim, que é assado, então eles ficam se achando diferente. Mas é somente comparações, né? Somente uma forma, uma lente diferente de excitação, mas se excita da mesma maneira. Então não tem certo, não tem errado. Nós temos duas colocações, uma foi de um homem falando que é difícil eles estarem com a companheira, sabendo que a companheira está ali por obrigação, e que isso também fere o homem. Então, por isso que é importante ter essa conexão, esse diálogo, de conversar o que você está passando, o que eu posso fazer para ajudar, como que nós vamos atravessar essa fase juntos. Gente, antigamente se casava, era um casamento para sempre, e as pessoas tinham mais resiliência, tinham mais paciência. Hoje em dia o povo troca toda hora de parceiro, de par, e não passa por esse tempo de entender o outro, de conhecer qual que é o sonho do outro, o que o outro está passando. E isso é muito importante, ter esse diálogo, né? Tem uma outra pergunta que eu vou deixar para você, que está perguntando se no pré-climatério, eu não sei que fase é essa que ela está falando, mas ela ainda não entrou no climatério, mas diz que o libido está ruim. Ela quer saber se já pode ser um sinal de estar entrando no climatério. Na parte emocional, eu falaria que temos que olhar para o relacionamento, ver como é que está, né? Mas o climatério, tem isso? André, a questão de sexo, desejo sexual, a libido é extremamente complexa, né? Envolve várias coisas, né? O fato dela estar bem com o corpo dela, o fato dela ser sedentária, o fato dela estar com um namorado, ou com uma namorada, ou com um parceiro que ela gosta, né? Se ele é um cara sensível, se é um cara que faz carinho, dá presentes, se ela está satisfeita emocionalmente com o que ela fez da vida dela até agora, tudo isso faz parte da libido, né? Não é só libido órgão sexual, mas a questão de libido também é a parte mental, né? Algumas coisas podem prejudicar, por exemplo, falta de sono, estresse do trabalho, das relações, a questão de uso de antidepressivos, uso de anticoncepcional. Anticoncepcional hoje, assim, é a droga, a medicação que mais é utilizada pelas mulheres e é que mais inibe o desejo sexual. Isso é fato. Tanto que hoje eu atendo diversas pacientes que me procuram para usar outros métodos que não sejam métodos que inibam a produção, que aumentam uma proteína chamada SHBG, que faz que a testosterona baixe, e é um hormônio que está intimamente relacionado com libido. Ter níveis elevados de testosterona vai fazer que você vai ter uma libido legal, exacerbada? Não. Vai ajudar? Pode ajudar. Mas não necessariamente vai fazer você ficar uma louca por sexo. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história para poder explicar isso aí. Deixa eu só... tem uma pessoa que perguntou se remédios epiléticos atrapalham. Sim. A grande parte das medicações que tem efeito central, os neurolépticos, antidepressivos, ansiolíticos, tem uma possibilidade de inibir a libido, está relacionado com a liberação de neurotransmissores e tem um papel importante, inclusive a gente vê nas bulas, né? Às vezes eu também atendo homens
e chegando com questões de diminuição de desejo, dificuldade de ereção, dificuldade de manutenção da ereção, e geralmente está associado também ao uso de antidepressivos, e aí tem que fazer alguma maneira de trabalhar. É necessário usar antidepressivo? Foi feita uma programação para tirar essa medicação? O que a gente vê muito hoje é paciente que introduz as medicações e tem uma grande dificuldade de retirar, porque não tem um acompanhamento posterior ao início. E aí fica aquela dependência eterna daquela medicação. Nisso aí eu quero exemplificar essa questão das mulheres, né? Porque a mulher, nessa fase do climatério e da menopausa, existe muita alteração emocional. E geralmente é a primeira percepção. E muitas vezes ela procura um médico, às vezes um médico de confiança, às vezes um psiquiatra, e entra com antidepressivo. Aí esse antidepressivo afeta a sexualidade. Então, vira um ciclo vicioso, né, Glauber? Porque isso. O remédio faz mal para a libido. Aí o que é melhor para a mulher? Ficar bem-humorada, se ela acertou o medicamento, ou ter libido? Então, a gente tem que fazer um estudo individualizado nessa história desse casal, desse par, e ver qual que é a melhor solução. Porque os remédios que afetam a mente, antidepressivos, antipiléticos, todos, de alguma maneira, vão afetar a sexualidade, de alguma maneira, que seja o desejo, que seja alguma coisa muda. Então, isso é importante. O exemplo que eu queria te dar na questão do hormônio, eu vejo assim, eu estava até brincando isso com a paciente hoje, falei, vou dar esse exemplo na live. Eu vejo como se fosse um carro. Você vai no médico, o carro está todo zebrado, sem revisão, sem gasolina, chega lá, aí o médico vai, revisa o carro inteiro, coloca tudo, põe tudo no lugar, enche o tanque, mas aí não funciona, não liga. Se não ligar, gente, se a gente não ligar essa coisinha aqui, ó, pode estar tudo perfeito, pode estar com o tanque cheio, tudo no lugar, revisão feita, com todos os hormônios em dia, que não funciona. Não é, Glauber? Que a gente vê isso aí? A gente conserta tudo no lugar. E na medicina preventiva, na medicina funcional, a gente faz uma busca bem detalhada sobre essas questões hormonais, né? Não é só, por exemplo, testosterona. Hoje virou moda pedir testosterona para todo mundo, mas não é só testosterona. O estradiol, a progesterona, a tireoide, se ela estiver descontrolada, também inibe a libido. Se o cortisol estiver exacerbado ou baixo demais também. Se tem um hormônio chamado prolactina também, se estiver exagerado, ele inibe a libido. Outro é o DEA, que é outro hormônio produzido pela suprarrenal. A ocitocina é o hormônio do amor, da felicidade. Também é um hormônio relacionado com a questão de você estar aberto a relações, de estar aberto à felicidade, de estar aberto à libido, né? Porque a libido é isso, é o desejo de finalizar através de um ato, né? Que traz alegria, momentos diversos, né? Desejo de começar. Então, e também fazer pesquisas também, André, de vitaminas, vitamina D, vitamina B12, selênio, zinco, tudo isso quando a gente faz essa investigação e a gente vai trabalhando de maneiras detalhadas, é um hábito de vida diferente, é o uso de um óleo essencial para dar uma tranquilizada ou dar uma estimulada, o uso de um fitoterápico também, usar uma maca peruana, usar tribulus terrestres, umas coisas simples às vezes que dá um start. O start é uma coisa legal, né? Porque se você faz sexo, você quer mais sexo. Se você faz menos sexo você vai querer. Se você se recolhe cada vez mais, aquilo ali vai atrofiando. É igual o cérebro, se não é estimulado com leituras, com conversa, vai atrofiando. E se o sexo é ruim, você não vai querer mais, né? Se o sexo é ruim, também você não vai querer mais. Então, eu acho que tudo isso. Eu falei a questão do carro. Eu acho que o médico deixa o carro perfeito. Põe tudo, gasolina, hidrata, põe óleo, faz tudo certinho. Só que aí a pessoa quer que o carro anda sozinho. É como se a gente fosse o carro. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que saber dirigir esse carro. Tem que saber dirigir. O que adianta ligar? Você pode ligar o carro, mas e aí, você sabe dirigir seu carro? Você se conhece? Uma coisa legal comigo, com você, que eu achei fantástica, que o Glauber, gente, tem um questionário gigante. E ele viu minha taxa lá de tireoide lá em cima. Ele falou, nossa, mas sua taxa era perfeita. O que aconteceu que ela foi de 1 e pouco para
quase 5, né, que já seria questões problemáticas de tireoide. Aí ele falou assim, tá aqui na sua vitamina, você tá tomando a vitamina para unha, eu esqueci o nome da... Biotina. 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 Aí ele pegou e falou assim, é a biotina que você está tomando que alterou sua taxa. Na hora que você acabar de tomar ela, você espera 15 dias, faz exame e nós vamos ver. O que aconteceu? Meu exame voltou ao normal. Se tivesse ido no outro médico, ele ia me medicar para tireoide, sem escutar a minha história como um todo. Eu não tinha noção que a biotina interferia na minha taxa de tireoide. Para isso, tem que ter um médico que enxerga como um todo. Dr. Glauber, Dr. Mário, Dr. Marcelo, que vai estar aqui dia 18, são médicos diferenciados, que enxergam a pessoa como um todo. Gente. Isso é muito importante. Dr. Glauber é 100 mesmo, concordo com quem falou aí. Então, assim, gente, é muito importante que o médico enxergue o ser humano como um todo, enxergue a parte emocional, enxergue aquele olhar sistêmico de enxergar a pessoa como um todo. E isso faz a diferença. Eu contei até esse meu caso, porque naquele momento, se eu tivesse no outro médico, eu teria sido medicada para tireoide. Entrado, né, com medicação. Entrado com medicação e não foi necessário. Foi simplesmente esperar. Então, assim, é muito importante esse olhar. E, assim, é fantástico. Você ia falando... Hoje, André, tem as questões da reposição hormonal, que eu acho que é essencial a gente discutir nessa parte do climatério, que auxilia bastante, não só a questão do libido, memória, o bem-estar, a autoestima, né? A questão da pele, a questão do ressecamento vaginal, do intestino, tudo isso é legal para a paciente se sentir bem por mais 5, 10 anos. Antigamente, as mulheres tinham filho, né? Cuidava desses filhos, criava e morria. Hoje, não. A longevidade está cada vez maior, né? Chega aos 70, 80 anos e acaba que a paciente entra quase com uns 40% da vida dela, ela fica sem hormônios, né? E isso é uma coisa possível, desde que olhado com um olhar diferente, pode ser feita a reposição, não tendo contraindicação, tendo um acompanhamento. Mas doutor, eu vou usar isso até quando? Até quando você se sentir bem. Sentindo bem, estando com qualidade de vida, sendo acompanhada, tendo feito os exames, é possível usar 10, 15, até mesmo 20 anos, fazer uma reposição hormonal. Doutor, eu não quero fazer. Aí a gente tem que trabalhar com outras coisas, né? Tem que saber o que ela gosta, o que ela é possível ela fazer, né? O que é possível ela fazer de atividade, de alimentação, emagrecer. Só o fato de emagrecer, ela consegue um bem-estar, ficar feliz, vestir uma roupa legal, e ela fica mais sexy, e aí o marido também gosta, então há aquela troca. Então, tem que ter isso. E a gente tem que pensar também que não e a gente tem que pensar também não só nas mulheres casadas, mas as solteiras, as viúvas e as divorciadas, que a gente atende bastante, né? Que aí querem outros parceiros, elas ficam com receio de não estar disponível da maneira que os homens querem, né? De estar gata, sexy, com desejo exacerbado. E ela, assim, tem que se preparar. Tem que estar preparada para tudo, né? Para novos relacionamentos, tudo isso, né? Com certeza isso é importante. E a gente entender que algumas mudanças no corpo vão sofrer, que vai tudo ficar ruim. Isso. Por quê? Porque você pode prevenir isso cuidando dos seus pilares. Quais são esses pilares, né, Glauber? Alimentação, exercício físico, o acompanhamento médico para poder manter as suas taxas, suas vitaminas, o acompanhamento psicológico, porque, gente, nessa fase é muita mudança. Se a pessoa não tem uma realização profissional, ela vai se cobrar. Se ela não tem uma realização financeira, isso também vai ser cobrado. Então, a gente precisa enxergar o todo dessa pessoa, porque é uma fase, é como se a pessoa estivesse chegando hoje na metade da vida, e onde ela começa a se avaliar, onde ela começa a olhar para a vida que ela viveu até ali. O que eu construí? O que eu me realizei? E tudo isso faz a diferença nessa etapa. Porque se você vai construindo a sua vida, vai se realizando, se você coloca e cuida desses pilares, você vai conseguindo passar por essa etapa de uma forma muito tranquila. E você ir aceitando essas mudanças. Porque às vezes a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar que o corpo muda, que os seios mudam um pouquinho,
E muda. Agora, dá para cuidar do corpo, fazer musculação, né, Glauber? Quantos pacientes você tem aí que com a musculação conseguiram manter a massa muscular, conseguiram fazer, porque isso faz diferença. As minhas pacientes sabem que eu indico bastante musculação, né? Porque aumenta o tônus e é a melhor maneira de você evitar que você evolua com osteopenia e osteoporose. Porque a musculatura, através de rompimento pequenas micro rompimento da musculatura, estimula o metabolismo, há uma melhora, há uma queima de gordura, há um estímulo das articulações, dos ligamentos, da parte óssea, há uma formação óssea, evitando que tenha osteopenia e osteoporose. E melhora também a parte de equilíbrio, né? E junto com a reposição hormonal, se for possível, aí o negócio fica muito bom. Mas é desafiador para muitas mulheres, porque às vezes ela não tem tempo, tem que cuidar da casa, tem a falta de disciplina, né? Mas hoje, cada vez mais, eu atendo pacientes que fazem atividade física, seja um pilates, a musculação, uma natação, vôlei, beach tênis, caminhada, e o importante é se mexer, né? Mas musculação é o que eu mais recomendo. Encontrar o que gosta, né? Encontrar o que gosta, mas eu vejo que a musculação nesse momento, por exemplo, nessa idade dos 40, dos 35 e diante, a musculação faz muita diferença para manter a nossa musculatura. Eu sou atleta desde 13 anos de idade e até hoje eu jogo com meninas de 13, 14, 15 anos e eu percebo que eu consegui manter muito da minha massa magra, da minha musculatura, porque eu mantive esse exercício. Gente, não é nada fora do real, não. André é atleta. Eu não treino 8 horas por dia. Tem 15 anos que eu treino 1h30, 3 vezes por semana, 2 horas, 3 vezes por semana. Às vezes eu jogo no final de semana. Não é nada que vocês não possam fazer numa academia, numa dança, num pilates. É possível, porque as pessoas às vezes acham, não é atleta. Já fala assim, não é possível para mim. Não, é possível. Eu falo que é possível desde que você queira, desde que você coloque metas na sua vida para cada coisa que você não está satisfeita. É o que eu falei. Primeiro você tem que se autoconhecer, saber como você estava, o que está mudando, e você encarar isso. Agora mesmo tem uma pergunta, Glauber, perguntando como que eu convenço meu marido a procurar um urologista. Com 53 anos ele tem e está com problema de ereção. A primeira coisa que eu falaria para você é para você falar para ele que ele merece ter esse cuidado, que ele permita esse cuidado. E você colocar para ele que você gosta dele, que você gosta de estar com ele, que se vocês puderem ter essa vida sexual prolongada por mais tempo, que você vai ficar muito feliz. Porque se é feito isso sem cobrança, sem pressão, porque quanto mais pressiona, mais fica difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu trabalho com homens a vida inteira, trabalhei dentro da CAL há 22 anos, são meus parceiros, trabalham de uma forma muito ética, muito digna, cuidam dos pacientes, e eles, assim, sempre valorizaram muito esse trabalho psicológico, porque isso é fundamental, cuidar desse ser como um todo. Então, isso é muito importante. Você cuidar, se permitir cuidar e mostrar para ele que isso é um ato de amor e de merecimento, que ele merece ser cuidado. Existem ainda muitos tabus, tanto para as mulheres quanto para os homens buscarem ajuda, mas é fundamental neste momento que busque ajuda. Ou você traz ele para mim, vem vocês dois e devagarzinho eu vou mostrando para ele o quanto que vai fazer a diferença para ele isso, essa busca pelo urologista. Você tem mais alguma coisa para dar para ela? Não, com certeza. Procurar um urologista. Hoje tem ótimas possibilidades de tratamento, né? Junto com mudança de estilo de vida. Geralmente essas questões estão relacionadas também com excesso de peso, excesso de estresse, hipertensão, uso de antidepressivo, né? Não é fácil. É bem desafiador. Mas o primeiro passo é procurar um auxílio médico. Isso daí é fato, né? Se ele ficar parado em casa, o tratamento não vai acontecer e ele pode evoluir com outros problemas além destes, né? Porque a questão de
disfunção sexual, a questão de disfunção erétil está intimamente relacionada também com saúde cardiovascular, porque o pênis é uma região altamente irrigada, então os vasos podem estar comprometidos, assim como o do coração. Então, disfunção sexual, procurar também um cardiologista para investigar. Isso também é necessário. Aí, tem uma sugestão de um homem, eu estou ao seu lado e te amo. Por isso que feliz. Foi o que eu falei. Gente, é parceria. É a parceria que pode acontecer de um lado e de outro. O homem com problema de ereção, uma mulher com problema de menopausa e falta de desejo, de dor. Importante é que vocês se conectem. É um par. E um par precisa caminhar juntos, enfrentar os problemas juntos. E isso é muito importante. Gente, buscar ajuda especializada. Psicólogo não é tudo igual. Especialidade em terapia sexual é igual fazer uma residência médica. Você faz uma formação separada de sexualidade. Você faz uma preparação para ser médico funcional, para ser... Então, assim, não é uma coisa assim, qualquer psicólogo que serve para trabalhar a sexualidade, não funciona assim. Até porque nós não temos essa matéria na faculdade. Então, a gente tem que buscar. Então, procurem profissionais capacitados que vão cuidar de vocês com todo carinho, com toda experiência. E isso é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Povo, hoje eu estou adorando. Reposição hormonal, testosterona, nem coube a pergunta. O que acontece é que muitos casais não falam de sexo. E está perguntando da questão da reposição hormonal, só que a pergunta não entrou toda. Então, quem fez a pergunta, se puder fazer de novo, que ela entrou toda. Está perguntando da testosterona. E dos casais não conversar, que eu falei, gente, diálogo é tudo. Diálogo é diálogo, a mulher se cuidar para poder, quando é a questão da menopausa, para poder ter uma autoestima. Porque como muda, se você estiver se cuidando, se você estiver olhando no espelho, estiver vendo que você está conseguindo fazer o seu melhor, você vai se sentir bem com isso. E o envelhecer faz parte da vida, né? Eu me sinto mais bonita, mesmo fazendo quase 52 anos. Então, eu acho que isso é que é importante. Eu não queria voltar para trás, porque eu acredito que eu vivi cada ano com muita intensidade, muito feliz. Então, eu acho importante isso, que a gente viva cada etapa com realização. Você quer colocar alguma coisa? Enquanto eu vou olhar uma outra pergunta. O que eu estou pensando aqui, André, que também tem as questões, assim, cada casal tem uma vida sexual diferente. O homem, a mulher, cada um tem uma vida sexual, os desejos sexuais diferentes. E com o casamento, vai havendo uma intimidade maior. É o que se espera, que haja uma intimidade cada vez maior e aquilo ali fique bem mais fácil. Eu atendi um paciente essa semana passada que ele falou o seguinte: quando eu vou transar com uma mulher que não é... Porque agora ele está separado. Quando eu vou transar com uma mulher que não é fora do casamento, que agora não é mais casado, ele tem uma dificuldade muito grande. E ele tem que utilizar de artifício, porque ele fica nervoso, ansioso. E ele falou também que quando ele estava no casamento, era muito mais tranquilo, porque eu vi uma intimidade, há uma evolução cada vez maior, cada um vai conhecendo um ao outro. E eu acho que é interessante no casamento, nos relacionamentos, é você conhecer, se permitir, conversar, falar o que gosta, o que não gosta. Às vezes tem mulheres que passam anos, homens passam anos, nunca contam que gosta de tal coisa, de tal fase da relação sexual, né? E o importante é conversar, que a libido ela vai sendo estimulada no dia a dia, né? E tem as questões também de comparações, né? As amigas falam que transam, que gostam muito, que o marido faz isso, que o namorado faz isso, e às vezes nem é verdade, né? E também tem a questão que cada um tem... as pessoas são diferentes. A parte física, a parte mental, todos são diferentes. Uns preferem ter relação 3 vezes por semana, 4 vezes. Eu atendi pacientes que já falou que o marido quer ter relação de manhã, de tarde, de noite, né? E tem outra que pode ter uma vez por semana e está super satisfeito. A libido está ótima, né? E está super satisfeito com aquela vida sexual, né? Então, tem as questões das comparações que acabam que chateia, né? A gente vê, às vezes, as atrizes, os atores falando que fazem mil umas coisas,
Aquilo é mentira. Então, assim, cada um tem que escreve saber a se sua está feliz. história, né? Está feliz no relacionamento? E se está feliz consigo mesmo, porque a libido também é você consigo mesmo. Às vezes eu posso estar super feliz comigo mesmo e não ter ninguém, né, comigo. E a mulher, o homem pode estar sozinho, né? E também se preparar para ter outras relações, quando aparecer, alguma coisa assim. Né? E é isso. Libido é um dos pilares, né? Tem muito a ver com autoconhecimento, né? E eu acho isso fundamental. Porque, assim, se a pessoa não se conhece, dificilmente ela vai conseguir ter esse resultado. Conhecer o próprio corpo, conhecer como é que você funciona, perceber quando alguma coisa está alterada, você precisa enfrentar. Hoje mesmo eu falei isso para um paciente. Ele já teve um problema, já teve um infarto, e muitas vezes vai pôr as coisas para dentro, vai pôr as coisas para dentro. A gente precisa conversar. O diálogo é muito importante, muito importante. Colocar para fora, colocar aquilo que está incomodando. E assim, gente, pede ajuda. Se a gente não conseguir, se a gente for orgulhoso a ponto de não pedir ajuda para o nosso próprio companheiro, nós vamos pedir para quem? Companheiro, companheira, que nós estamos falando aqui da mulher. Então, assim, vai pedir ajuda para quem? Se você não vai pedir ajuda para o seu par, que está ali do seu lado, você vai pedir para quem? Então, a pessoa mais preparada para estar te ajudando ali, no primeiro momento, para estar te ouvindo, é o seu parceiro, a sua parceira. Depois, procurar um médico. O Zé Eduardo está aí falando que filme pornô é um veneno. Nós tivemos uma live só sobre isso. Porque, assim, porque você acaba levando a sua sexualidade para um outro caminho. Isso causa todos os ajustes no seu corpo. Então, as comparações, né? Gente, acompanhe as lives. Tem 23 lives, tem mais, porque eu fui convidada em outras aí. Lá no meu canal, Andréia Maiolino. Acompanhe as lives, assiste lá as lives, deixa os comentários. Gente, lembra de comentar lá nos posts, no Instagram meu, no Instagram do Dr. Glauber, que é Dr. Glauber Pimentel. Muitas vezes, por ser um tema de sexualidade, vocês às vezes ficam deixados de comentar, só que o Instagram tem uma política. Então, quanto mais comentário, mais você é levado para as pessoas. Então, nos ajudem a chegar a mais pessoas. Vocês vão estar ajudando a gente, o nosso projeto, a chegar a mais famílias, a mais casais, a ajudar mais pessoas. Então, assim, façam isso também lá no YouTube, se inscrevam no canal, coloquem lá os seus comentários, se gostou, se não gostou. Então, assim, isso faz muita diferença para a gente que está aqui dedicando esse momento, essa noite para vocês. Eu tenho um canal do Instagram específico de sexualidade, que eu estou preparando para falar de sexualidade solar, que é o Plenitude Sexual. E aqui no Maiolino Andréia eu vou continuar porque eu tenho várias formações, eu não sou só sexóloga, eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com... Então, é importante a gente estar acompanhando tudo isso. Dr. Glauber Pimentel, André, oi. Eu tenho uma perguntinha aqui. O que você recomendaria para um casal? 20 anos casados, tem 2 filhos de 15, 17 anos, e a vida está fria, está morna. É um casal que vive bem, todos os 2 trabalham, tem uma vida satisfatória, tem grana legal, mas a libido está baixa. O que você recomenda? Na sua prática do dia a dia. Então, primeiro eu olharia para a história dessas pessoas. Eu acho que convido cada um desse casal a estar olhando para a sua própria história. O que dá vida, o que dá energia, quando você tinha 20 anos de casado, 20 anos de casado... mas você tem uma história nesses 20 anos de casado. E você pode trazer, resgatar essa energia. Sabe o que eu acredito que ajuda muito? Você falou de 20 anos de casado, Glauber. Eu tenho 20 anos de casado. Então, assim, é o que você constrói. O que você constrói? Eu acho que você tem que alimentar esse casamento, tirar sempre um tempo para você, tirar um tempo para o casal. Isso é fundamental. E eu acho uma coisa fundamental é sonhar juntos. Ter sonhos, ter planos de vida junto, ter sonhos junto, que seja de uma viagem, que seja de uma realização, e um apoiar o sonho do outro. Às vezes a gente tem um sonho e o parceiro não apoia, vai lá e apaga a nossa energia. Gente, o que traz energia para a vida da gente? São a busca dos nossos sonhos. Eu estou buscando sonhos todos os dias e eu tenho o apoio do meu marido e vice-versa, cada um faz o que gosta, busca o que gosta. E isso é muito importante para manter a chama acesa.
ter relacionamento social com amigos, ter amigos, eu acho importantíssimo também, não viver só enclausurado ali, só o casal ou só a família, porque você troca experiências, você se diverte, você ouve o outro, isso também traz a gente, a maridão tá aí, eu falando oi. Então, assim, isso é importante, gente, você trabalhar essa questão do social. Sempre que eu posso fazer qualquer coisa junto com o meu companheiro, eu faço. Eu falo isso para ele. Eu faço questão de ter você perto de mim. Seja para malhar. Hoje, neste momento, pandemia, nós estamos fazendo musculação juntos, pilates juntos e nadando juntos. Nós estamos fazendo muita coisa junto. Nem sempre a gente consegue isso, porque nós temos 3 filhos. É igual o exemplo que você deu aí, né? Quando a gente está com os filhos, a gente divide o tempo, cada um cuida um pouco dos meninos, leva para cá, leva para lá, e a gente tem que ter um tempo para a gente. E ter os nossos sonhos, isso é fundamental. Eu sempre priorizo isso, uma lua de mel, uma viagem, uma saidinha. Gente, na pandemia está mais difícil, mas um local diferente para fazer amor também incrementa tudo isso, passar uma noite fora, seja no hotel. Uma massagem tântrica, né? Uma massagem tântrica, né? Massagem tântrica, como dizem. Tudo isso, a massagem tântrica tem várias vertentes, várias versões, então encontre a sua. Inclusive, eu fiz uma live sobre sexo tântrico, adaptado ao Ocidente, que também vocês podem assistir lá no canal. Existem várias versões de massagem tântrica, de terapia tântrica, tem várias versões. Então, você tem que ver aquilo que se adapta à sua realidade, porque algumas pessoas acham demais. Então, eu respeito o mundo do paciente, os limites, os valores. Eu caminho junto com o paciente, com a lente do paciente. O fato de você se inscrever numa academia, de fazer um curso, de participar da igreja, se for na questão se for religioso, né? De ler um livro junto, de assistir uma série junto, tudo isso é conexão, né? E essa conexão, né? Um momento você está assistindo a série, né? Acontece alguma coisa. Escolher um filme junto e assistir. Aprender a cozinhar, né? Hoje no YouTube você encontra diversos cursos de graça, você pode aprender a cozinhar e oferecer lá para o marido, ou oferecer para a esposa, um café da manhã. Tudo isso são pequenos carinhos que no dia a dia vai cada vez mais, né, fazendo florescer ou reavivar aquele casamento, às vezes, que está de muito tempo e vivendo numa mesmice, né? E é isso, a rotina, né? E você tem que se reinventar, né? A reinvenção agora te pegaram aqui, viu, Glauber? Estão perguntando qual massagem tântrica que o Dr. Glauber recomenda. Agora vai ter que pedir indicação no particular. Vai ser outra live. Vai ter que pedir indicação no particular para ele de massagem tântrica. Porque, gente, esse tema é bem complexo. É importante você conhecer o profissional para você não se surpreender. Então, você tem que saber o que você está buscando. A massagem tântrica tem várias versões, então é importante você fazer ver o que você está esperando e ver o que é possível. Eu dei alguns exemplos lá de massagem, do sexo tântrico, lá na live, que dá para você trabalhar no casal de boa. A massagem tântrica, algumas vezes, ela é levada por uma questão de prostituição. Eu não estou falando que mas tem alguns profissionais, tem algumas pessoas que acham isso. Então, leva para esse lado e acaba achando que o marido está indo numa garota de programa. Então, assim, não é isso. Hoje você consegue fazer cursos, às vezes online, você não precisa ter uma terceira pessoa, que não seja os dois. É o que eu estou falando, não é isso que as pessoas estão imaginando, né? Porque as pessoas às vezes imaginam isso. Tem o curso de massagem tântrica, quando você aprende a fazer no seu par, essa coisa toda. No seu parceiro. Eu gosto dessa parte. Eu gosto muito do sexo tântrico no par. Por quê? Porque eles namoram 24 horas até se deixar. Existe muito carinho, muita entrega, muito trabalho na sinestesia, muito cuidado um com o outro. Você estava falando uma questão, só para a gente fechar, que está acabando, que você falou da questão do fazer as coisas juntinhos, né? É importante também respeitar aquelas lentes que gostam do momento individualidade. Porque a gente já fez... E, por exemplo, no Enneagrama a gente tem o autopreservação, o sexual, que é o 1 a 1, e tem o social.
Então, aquela pessoa que tem uma autopreservação como a primeira lente, ele precisa de um tempo para ele. E casamento também. Não é grudado, não, é junto às vezes. Respeitar. É o 1 a 1. Tem gente, se for os dois, que é 1 a 1 sexual, vai dar ótimo, fazer tudo junto. E tem aquele que é social. Agora, quando nós temos um social e uma autopreservação junto, um quer ficar sozinho, o outro só quer galera, nós temos que encontrar aí um equilíbrio. Então, sempre respeitando a lente. Por isso que é importante o diálogo, gente, que através do diálogo você vai saber o que é importante para o seu par, e o seu par vai saber o que é importante para você. A partir daí, vocês conseguem construir uma história legal. Envelhecer juntos, que é legal, eu acho muito legal. Envelhecer junto, estar junto, ter alguém ali para compartilhar as histórias da vida e para escrever junto com você a sua história, né? Tem vários elogios aí. Gente, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Convido todos a conhecer aí o canal meu, o canal do Dr. Glauber. O seu canal no YouTube é Dr. Glauber ou é Glauber Pimentel? É Dr. Glauber Pimentel. Dr. E no Instagram eu coloco mais, eu alimento bastante o Instagram. Né? O Instagram, Dr. Glauber Pimentel também. O meu lá no YouTube é Andréia Maiolino. Então, assim, lá tem várias lives. Privilegia a gente. Isso faz muita diferença aí para a gente. Muito obrigada, assim, pela presença de cada um de vocês. É um prazer. Fiquei muito feliz com vocês aqui, com a participação de vocês. Teve várias perguntas aí hoje. Glauber, nós temos aí 2 minutinhos para você fazer aí um fechamento, dar alguma dica, quer falar alguma coisa para fechar? Ontem, uma paciente comentou comigo, né? Então todo mundo vai ter que fazer reposição hormonal? Eu falei que eu sou um grande apaixonado por hormônios. Se for para melhorar a qualidade de vidas, pode ser homem ou mulher, e tendo indicação, eu vou fazer o uso deles. Se for para mudar de estilo de vida, de várias maneiras que eu consigo fazer, auxiliar esses pacientes, eu estou lá pronto e à disposição. Os hormônios são essenciais, os hormônios são vida, né? E eles auxiliam muito nessa questão da parte sexual e da libido. Não apenas eles, mas é um dos pilares para melhorar essa questão tão importante nas nossas vidas. Então é isso. Estou à disposição, se precisar, lá no consultório, ou fazer alguma pergunta no Instagram, no direct, eu tendo oportunidade, com certeza eu responderei. Obrigado pelo convite. Gente, imagina, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Eu quero agradecer demais aí esse momento, esse presente dessa sua hora, que eu sei que a sua hora vale cada centavo, assim, é um presente mesmo tê-la aqui comigo. E, gente, lembre-se, não é vergonha buscar ajuda. Mulheres, vocês merecem sentir prazer. Merecem, isso é um merecimento. Tem pouco tempo que nos foi permitido o prazer, que nos foi permitido acionar a energia do prazer no nosso corpo. Então, não deixem isso ir embora. Olhem para o seu corpo, olhem para essa energia dentro de você e aprendam a ativar essa energia sexual. Todos nós temos capacidade de sentir prazer, de receber esse carinho, de sentir desejo. Só que para isso a gente precisa se conectar, a gente precisa reforçar aí esse pensamento, essa energia, tudo. Então, assim, é muito importante a gente se conectar com a nossa energia. Então, assim, é um presente, eu deixo para vocês, vivo essa fase aí junto com vocês, quem ainda não viveu, vai viver. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Cuidem da mente, gente, procurem um terapeuta. Eu trabalho com desenvolvimento, eu não trabalho só com sexualidade, eu trabalho com desenvolvimento, com crescimento, com autoconhecimento. Então, isso faz muita diferença. Se você souber o caminho que você está trilhando, vai ficar muito mais fácil. Dr. Glauber, um grande beijo. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau. Grande beijo para você. Tchau.